Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora começar o nosso vídeo semanal, né? Que a gente fala sempre no domingo à noite, dando um apanhado aí numa visão mais macro de quais as movimentações do índice do dólar, para que a gente possa dentro dessa semana estar tomando as melhores decisões, né? E com isso achando os melhores pontos de operação em cima do nosso operacional e do nosso método, né? Que é o supply demand, beleza? Antes eu queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo aí com quem vocês acham que deve. Nosso canal está crescendo, a gente teve aí quase 50 inscritos na última semana. Então tá bem legal, porque o conteúdo eu acredito que esteja agradando muita gente. Então eu espero realmente que eu esteja ajudando e que vocês possam estar contribuindo com o canal, né? Compartilhando aí as informações e os vídeos com os seus contatos, também participando do nosso grupo no Telegram, né? Os links ficam aí na tela, tanto do nosso Telegram quanto do nosso Instagram. Para que a gente possa cada vez mais estar crescendo o canal. E conforme eu falei, né, assim que a gente atingir 500 inscritos, a gente volta a fazer as nossas lives no YouTube, para a gente mostrar no pregão ao vivo como é que funciona nosso operacional. Certo, pessoal? Então, bora lá de estudo de mercado, né, que eu queria mostrar para vocês hoje aí. Hoje a gente fala um pouco macro, né? Então, a gente falando um pouco dessa visão macro, a gente tem aqui no gráfico diário do índice, a gente tinha um movimento de baixa e o preço ele fez um choque, né? Ele rompeu um topo anterior. Então, pode ser que esse preço ele não tenha mais força para romper fundo e venha a subir. Eu já falei para vocês em outros vídeos que a não ser que aconteça alguma coisa muito negativa, mas dificilmente o preço rompa essa faixa de novo dos 100 mil pontos, 101 mil pontos, né? Que é o fundo onde ele pode segurar aí para vir fazer uma correção para depois ele pegar impulsão. Claro, isso aqui a gente analisando o gráfico diário, tá, pessoal? Isso aqui a gente está falando numa visão muito macro, né? Mas é para vocês terem uma ideia mesmo, porque a gente não usa esse tipo de gráfico para análises menores, né? Então a gente está usando aqui agora, aí sim a gente parte para o gráfico de 1 hora, para a gente ver naquela descida, que é a tendência do momento, o que é que está acontecendo, né? E o que que a gente percebeu nessa tendência do momento? Que o preço segurou nesse fundo aqui, ó. O preço não rompeu esse fundo. E ele está vindo, ele no time frame menor, ele já fez um choque aqui nessa região, né? Só para ficar marcado melhor aqui no time frame menor, ele fez isso aqui, né? Então aqui a gente tem um choque num time frame menor. Ou seja, ele segurou, fez um fundo duplo e depois ele rompeu o topo anterior. Então a tendência é que ele venha testar o rompimento dessa região aqui, tá? Então ele está numa posição de compra, o índice, querendo romper esse topo aqui. Ele já foi testado uma vez de leve, mas ele ainda não foi mitigado. Então o preço, ele fez isso aqui. E ele está segurando nessa região aqui. Então a gente tem aqui dentro dessa região uma zona muito importante. Por que uma zona importante? Porque se o preço abrir rompendo para baixo, ele pode estar vindo buscar os 50% dessa zona para depois subir. Né? Ele pode estar vindo porque ele tem essa região aqui, ó. Ele tem essa região deixada aqui, que ele pode vir buscar liquidez, capturar liquidez para depois subir. Mas se acontecer do preço fechar já, abrir acima dessa região, a gente pode ter uma continuidade aqui. E com isso a gente ter uma continuação do movimento, né? Visto o que o preço tem feito das últimas vezes.
Aqui, pessoal, eu costumo... Vamos atualizar esse pelo gráfico de 60 minutos, tá? Eu tenho esse spinning top aqui que a gente vai deixar ele marcado, que é uma zona importante. Afinal de contas, ele é um candle que tentou romper o movimento e o preço depois ele já abriu com gap de alta, né? Rompendo o topo anterior. Então, muito provavelmente tem liquidez presa aqui nessa região. Tá? Então vocês têm que estarem atentos a isso. Além disso, a gente tem o que aqui? A gente tem esse topo aqui como sendo, não um topo de continuidade, tá? Não vou colocar como topo de continuidade. Mas esse topo aqui, ele seria um choque do movimento macro. Eu até vou colocar o choque dessa forma, que é o que eu uso para os movimentos maiores, né? Ou seja, se ele romper aqui, ele tende a fazer o movimento de teste daquele outro topo lá em cima, certo? Então fiquem muito atentos a essas movimentações aqui do índice, porque assim, ó, por mais que ele esteja no momento de correção, ele deu sinais claros aqui de que ele vai testar os níveis de cima, porque ele segurou nesse fundo aqui, não teve força de romper, e olha o tamanho da rejeição compradora aqui, empurrando esse preço, tanto é que jogou um gap de alta. Então isso aqui é uma força muito forte compradora. Então possivelmente esse preço ele vai fazer isso aqui, e ele pode fazer isso aqui, tá? Ele pode fazer uma manipulação. Por quê? Porque mesmo que ele rompa esse choque aqui, ele tende a vir buscar essa liquidez aqui para depois subir. Tá? Esse movimento passado aqui, ele não é esquecido, lembre-se disso. A gente sempre fala que gap é importante, né? Por quê? Porque os gaps, eles sempre serão preenchidos, tá? Seja no passado, no futuro, sempre vai haver o fechamento de gaps. Então a gente tem que ficar sempre atento a isso, tá? Ainda mais que o preço tem níveis de correção para baixo, tá? Mas no curto espaço de tempo, a gente olha para o nosso negócio, para o nosso lado, né? Que é exatamente o que a gente faz olhando o 15 minutos e fazendo as marcações do 15 minutos. A gente está olhando para o movimento de agora, tá, pessoal? Então, olha, reparem numa coisa, ó. O preço ele abriu aqui com esse gap, mas ele foi fazer o que aqui em cima? Ele foi fechar esse gap aqui, ó, que isso aqui tinha a ordem presa. E olha quando ele chegou aqui, olha como ele ficou brigando. Não saiu mais, tá? Porque isso aqui é montagem de posição, tá, pessoal? Isso aqui é o pessoal montando posição. Agora, resta a gente esperar para ver a movimentação no mercado para saber se isso aqui é uma montagem de posição para continuar subindo ou se é captura de liquidez para voltar nos níveis de baixo e buscar essa liquidez que ficou presa aqui com essa zona aqui, que foi uma zona... Reparem, inclusive... Reparem, inclusive, aqui, ó, que ela é uma região onde ela teve muita briga de preço, né? Muita disputa. Tivemos spinning tops, tivemos esse baita candle engolfando, ou seja, o preço passou batido, depois ele voltou batido e nenhum momento depois ele permaneceu dentro dessa zona. Então, isso quer dizer que é uma zona muito importante do preço, tá? E vocês precisam ficar atentos a isso. Então, vamos deixar... Então, essa linhazinha aqui, ó, a gente bota aqui para baixo, nesse fundo. Por quê? Porque esse fundo aqui é um fundo importante. E o preço vamos botar uma olhadinha nos 5 minutos aqui, ó. Vocês veem, ó, é uma região onde o preço segurou e não rompeu mais, tá? Então, é uma zona muito importante de preço. E aqui no meio do caminho a gente tem isso aqui. A gente tem essa região aqui, que normalmente isso aqui é um order block muito forte, tá, pessoal? Vou falar para vocês por que é um order block muito forte.
Já vou mostrar isso agora. O preço ele fez um movimento, ele fez um movimento favorável aqui, ó, de topo, fundo, e aí ele tentou subir. Aí esse cara aqui é o cara que falou assim, não, tu não vai subir, tu vai descer. E aí o candle seguinte não rompeu o fundo e rompeu o topo dele. E aí o preço disparou no lado do outro candle. Isso significa que as ordens ficaram presas nessa região. Então, por isso que esse candle aqui ele é um order block muito forte. Então, quando eu deixo marcada essa linha, eu não estou dizendo que a tendência reverteu. Eu estou dizendo que o preço tende a vir corrigir e possivelmente ganhar impulso para subir, né? Mesmo porque se vocês marcarem, se vocês fizerem botarem uma FIBO aqui, ó, olha essa região que é uma região entre 50% e 61%, ou seja, uma região de muita demanda compradora. Tá? Então, isso que vocês têm que ter atenção. Ah, e por que eu marco a FIBO aqui? Porque isso aqui é um movimento que tivemos um fundo aqui, tá? Nós tivemos fundos. Então, aqui nesse fundo, até o último topo, a gente tem os 50% do movimento bem nesse order block dos 5 minutos. Por isso que eu falo da importância dessa região aqui para vocês, certo? Então, essas aqui são as marcações do índice para o nosso operacional e para o pregão de amanhã, onde vocês podem estar procurando pelas melhores oportunidades dentro dessas regiões. Beleza? Bora dar uma faladinha do dólar agora. Dólar que eu estou gostando pra caramba de operar dólar no teste da mesa, porque ele está sendo direcional demais e muito objetivo. O dólar do lado contrário do índice, ele segue no movimento de alta. Ele segue fazendo... ele rompeu o topo, né? Fez o choque. Feio aqui. E agora está fazendo movimento de alta. E quando a gente olha para essa região aqui, no gráfico diário, ele também fez um choque. Olha aqui, né? Então ele fez, rompeu um fundo, voltou e rompeu um topo. Isso aqui é um choque forte. Agora o que a gente tem que esperar? A correção dele para ver se ele vai tomar os patamares para vir testar níveis superiores, tá? Quando o preço faz isso, normalmente ele não tem força para romper fundo. E quando ele não tem força para romper fundo, a gente faz o quê? A gente tem uma marcação que a gente faz, que é além de marcar o fundo de continuidade, ou seja, é aqui que ele tem que romper para seguir o caminho dele, tá? A gente tem essa região aqui, ó, que é o que eu costumo marcar, que é o último fundo antes do fundo que ele ficou marcado. Por que é importante? Porque quando a gente tem um choque, normalmente é nessa região que o preço segura para subir. Tá? Então, por isso que tem que ter muita atenção. Eu sempre marco esses fundos anteriores, deixo ele lá só marcadinho uma linha, que é para a gente saber até onde o preço pode corrigir. Tá? E como eu falei a vocês, aqui no dólar, ó, a gente tem um gap a ser preenchido aqui, né? Depois de 2 candles gigantes de alta. Então, pode ser que esse preço venha aqui fazer a manipulação para depois voltar a subir, tá? Quando a gente olha na visão macro. E aí, quando a gente parte pro nosso dia a dia, a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar que a gente tem uma região muito importante aqui. Olha aqui, ó, quando a gente arrasta para trás, a gente vê que a gente tem uma zona muito importante aqui, tá? Nessa região. Que é uma região que o preço sempre brigou.
tá? Então, isso aqui é uma região macro, tá, pessoal? Nós estamos falando aqui do gráfico de 1 hora. Mas aqui, ó, a gente teve um choque, tá? Por quê? Porque o preço fez a mesma coisa. Ele fez o movimento contrário do índice. Ele veio, fez... Opa, deixa eu só alterar aqui para ficar reto. Ele veio, ele fez o topo, fez o fundo, não conseguiu romper e está querendo romper o fundo. Por que que eu falo está querendo? Porque ele fechou esse candle abaixo e ele está trabalhando nessa zona. O que que vai determinar isso, se ele rompeu ou não? A abertura do pregão de amanhã, né? Então, para isso, quando a gente vai na nossa marcação, a gente faz o quê? A gente tem esse topo aqui, né? A gente tem esse topo aqui e tem, e tem esse fundo. O que a gente aguarda? Se o preço abrir aqui no meio, como a gente está num range muito pequeno, a gente está num range aí de 20 pontos. A princípio acho que são 20 pontos. Eu não cheguei a medir aqui, mas estou... do 91 até o 72. 20 pontos. É um range pequeno. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que esperar ver aonde vai ser a abertura do mercado. Tá? Para quê? Para definir a região que a gente vai aguardar para operar. E aqui a gente tem esse range aqui, ó, que é um range que pode ser testado. Então, se esse preço ele abrir aqui para cima, ele pode vir buscar essa liquidez aqui para depois descer, tá? Porque a gente tem aqui uma zona de liquidez. Caso ele abra aqui abaixo, ele segue o caminho. E aí nós temos as zonas lá embaixo. Tem essa zona do meio. E depois a gente tem essa região aqui, ó, que é uma região muito importante também. Tá? Que são as regiões que o preço pode chegar. Então, essas são as marcações que a gente vai ter. Essa aqui eu não vou nem deixar de verde escurão, assim, eu vou deixar um verde bem clarinho. E com uma transparência... deixa eu só aqui. Cadê? Vou botar uma transparência menor, que essa aqui é só para vocês verem aí que é uma zona importante, tá? Mas, como ele é 60 minutos, ela é muito grande e ela serve apenas como referência. Vou botar aqui, ó, 60. Né? O que vale para nós mesmo é, se o preço romper aqui para baixo, ele tem esses alvos aqui embaixo, né? Então ele pode segurar dentro dessa região. Se vocês quiserem fazer uma marcação mais precisa, vocês podem fazer com linha, né? Traçar essa linha aqui, ó, que aí é uma região importante, essa aqui. Ó. Estão vendo? Essa linha azul aí. Nós temos esse fundo, aí o preço passou para baixo, voltou a bater no topo, que é mais ou menos 50% desse... 50% desse imbalance criado por esse gap de alta aí, tá? Então, e a tendência é que o preço venha fechar gap, então a tendência é que ele venha fazer esse movimento aqui, se por acaso ele tiver força para fazer isso, né? Porque se ele abrir daqui para cima, pode ser que isso aqui seja apenas um falso rompimento, ou que também ele não tenha nem força para romper esse cara aqui, que é o que deu início, né? Então, aí ele segue o baile dele, tá? Mas de qualquer forma, se o preço abrir aqui para cima, a gente aguardar a movimentação dele e dar os sinais conforme o nosso operacional e conforme a forma que a gente opera, né? Esperando as quebras de padrões nos time frames menores. Beleza? Então era isso, pessoal. Vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado.
Tenham todos um excelente final de noite, um ótimo pregão amanhã. Um grande abraço a todos e até amanhã à noite.